Diante da revolução que afeta os nós essenciais da existência humana, é necessário fazer um esforço criativo e repensar a presença do ser humano no mundo. Na mensagem de vídeo para a Assembleia Plenária do Pontifício Conselho para a Cultura, divulgada nesta terça-feira, dedicada ao humanismo necessário, o Papa indica a necessidade de responder às muitas questões colocadas pela pandemia, primeiramente aquelas fundamentais da existência, a questão de Deus e do ser humano. In effetti, in questo frangente della storia abbiamo bisogno non solo di nuovi programmi economici e di nuove ricette contro il virus. De fato, neste momento da história, precisamos não apenas de novos programas econômicos ou novas receitas contra o vírus, mas, sobretudo, de uma nova perspectiva humanista, baseada na revelação bíblica, enriquecida pela herança da tradição clássica, assim como pelas reflexões sobre a pessoa humana presentes em diferentes culturas. Francisco cita Paulo VI. Era ao final de 1965 e do Concílio Vaticano II, quando o Papa Montini convidou a humanidade que, com seu humanismo secular, profano, desafiou a visão cristã e permaneceu fechada à transcendência, a reconhecer o nosso novo humanismo. Desde então, passaram-se cerca de 60 anos e daquele humanismo secular permaneceu a lembrança. Este momento, que Francisco define como líquido ou gasoso e animado pela fluidez da visão cultural contemporânea, a referência continua sendo a Constituição Conciliar Gaudium et Spes, que indica quanto ainda a Igreja tem a dar ao mundo e que impõe reconhecer e avaliar com confiança e coragem as conquistas intelectuais, espirituais e materiais que surgiram desde então em vários setores do conhecimento humano. Oggi è in atto una rivoluzione, sì, una rivoluzione, che sta toccando i nodi essenziali dell'esistenza umana e richiede uno sforzo creativo. Hoje está em andamento uma revolução, sim, uma revolução que toca os nós essenciais da existência humana e requer um esforço criativo de pensamento e ação. Ambos. Há uma mudança estrutural na forma de entender o gerar, o nascer e o morrer. A especificidade do ser humano em toda a criação, sua singularidade em relação aos outros animais e até mesmo a sua relação com as máquinas estão sendo postas em questão. Sem ceder à crítica e à negação, ressalta ainda Francisco, é hora de pensar na presença do ser humano no mundo à luz da tradição humanista, como servidor da vida e não como seu patrão, como construtor do bem comum com os valores da solidariedade e da compaixão. Portanto, além da questão sobre Deus, há outra questão hoje que diz respeito ao ser humano e sua identidade. La Sacra Scrittura ci offre le coordinate essenziali per delineare un'antropologia dell'essere umano nella sua relazione con Dio. A Sagrada Escritura nos oferece as coordenadas essenciais para traçar uma antropologia do ser humano em sua relação com Deus, na complexidade das relações entre homem e mulher e na ligação com o tempo e o espaço em que vive. A fusão entre a sabedoria antiga e a bíblica continua sendo um paradigma ainda fecundo. Entretanto, o humanismo bíblico e clássico hoje deve abrir-se ao que outras culturas e outras tradições humanistas podem dar. Tudo isso, conclui o Papa, torna-se o melhor instrumento para abordar as inquietantes questões sobre o futuro da humanidade, já que o mundo hoje, mais do que nunca, precisa redescobrir o significado e o valor do humano em relação aos desafios que devem ser enfrentados.